aleluia. Sou totalmente, Somos totalmente teus. Yes. Fui contemplado em ser com você, ser com eu sou e eu sou. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, e 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 ser com você, ser Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Antes de você sentar, meu irmão, essa música foi propícia. Me despedi dos meus pais, né? Queimei as carroças, deixei tudo para trás. Sexta-feira é o dia de você dar uma despedida dos seus pais. Oh, aleluia, e ir rumo a uma aventura santa. Aleluia. Estava conversando com o irmão Juan ali, pouco tempo que a gente teve, e ele falando de uma experiência que ele teve lá no Rio, né, de movimentos nas praças, de curas, de manifestação dos dons. Irmão, essa é a nossa expectativa para esse tempo do avanço. Eu queria que você levantasse a sua mão num lugar de rendição, e eu queria, Juan, que você pudesse orar pelo próximo final de semana, pelo nosso avanço, declarar tudo que vai acontecer naquele lugar. Amém? Oh, aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Deus, nós pedimos para que hoje o Senhor nos comissione, nos envie. Yes. Nós pedimos para que hoje o Senhor nos equibale, para que o Senhor nos envie para um lugar onde nós não podemos mais voltar atrás. Aleluia. Eu oro nessa noite para que carroças, barcos sejam queimados em nome de Jesus. Eu declaro agora mesmo um liberar de dons espirituais sobre essa casa espiritual. Eu oro por dons de cura, dons da fé, palavras de conhecimento, o espírito da profecia caindo sobre nós nesses próximos dias. Eu oro agora, eu te peço, Deus, libere o espírito da profecia sobre nós. Libere sobre nós o peso da sua opinião, o peso do perdido, o peso pelas nações. Libere em nosso coração, em nosso ventre, as dores pelo perdido. Eu oro para que o Senhor aumente o curso das águas nesses dias. Eu oro para que o Senhor aumente o peso da glória. Eu oro para que o Senhor aumente o nível do rio. Espírito Santo de Deus, caia sobre nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, caia sobre essa cidade. Espírito Santo de Deus, caia sobre Campina Grande. Espírito Santo de Deus, encontre em nós um lugar de repouso para a sua presença. Encontre em nós um lugar de habitação para o seu cabode. Em teu nome nós pedimos, Senhor. Em teu nome nós pedimos, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você está pronto, meu irmão? Eu queria pedir ao pessoal da iluminação para deixar desse jeito só hoje. Amém? Obrigado, gente. Obrigado, Juan. Salva de palmas para o nosso irmão Juan. Se o irmão Lucas puder ficar comigo, pode ser? Pode sentar, irmãos. Oh, aleluia. Que bênção, gente. Que oportunidade. Não sei você, mas eu estava com saudade desse ambiente.
Teve muita coisa acontecendo nos últimos dias, nos últimos finais de semana. Mas como é bom e agradável ver os irmãos em comunhão, amém? Glória a Deus. Sabe, eu sei como esse culto vai começar, mas eu não sei exatamente como ele vai terminar. Na verdade, eu sei que no finalzinho mesmo tem bistrô JVV. Eu quero aproveitar o ensejo. É uma enquete realmente para a gente já adiantar lá na cantina. Quem aqui vai de fato comprar o seu ticket e comer lá no bistrô? Levanta a mão. Certo. Só esse povo, gente, pelo amor de Deus, tem muito hambúrguer ali. Amém. Acho que deu umas 30, 40 pessoas, mas você vai, né, ser convencido daqui para o final. O irmão Alex vai caprichar no tempero hoje, amém? Aleluia. Gente, estamos a portas, né, às portas do nosso avanço JVV. Acho que você não entendeu. Estamos às portas do nosso avanço JVV. Oh, aleluia. Irmãos, está nascendo a visão. Estamos começando a divulgar também lá em Soledade uma grande cruzada de curas, de sinais, de prodígios e de salvação. Aleluia. E sabe, irmão, gera expectativa no que vai estar acontecendo naqueles dias. Se você está aqui e talvez ainda esteja na dúvida, não sei se eu vou, se não vou, irmão, pelo amor de Deus, faz a tua inscrição. Independente de questões financeiras, faz esse passo de fé. Entre no link da nossa bio, clica lá na inscrição, faz o link, faz a inscrição. João, mas eu só posso ir no sábado, eu só posso ir no domingo, fala comigo. Mas não deixa de desfrutar, porque, sabe, irmãos, eu tenho um pressentimento que aquele povo sim vai ser alcançado, glória a Deus. Mas muito mais vai ser esse povo que está indo. Enquanto a gente alcança os outros, seremos alcançados. Aleluia. Indo, né? Mesmo que você vá com algum tipo de situação, algum tipo de desafio, eu creio que indo nós seremos sarados também. Aleluia. Glória a Deus. Você está com expectativa? Diga comigo bem forte, o avanço JVV. Não, pelo amor de Deus, diga o avanço JVV já é um sucesso. Aleluia, diga comigo, muitas almas virão para o reino de Deus, em nome de Jesus, amém? Oh, aleluia. Mas voltando, irmãos, como eu estava dizendo, eu não sei exatamente como esse culto vai acabar, porque nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre o Espírito Santo. Aleluia. E dar liberdade para Ele fluir, e dar liberdade para Ele se mover. Aleluia. Nenhuma liturgia, irmãos, é maior do que o mover do Espírito Santo. Sabe, eu tenho pensado e refletido nesses últimos dias, né, e uma inconformidade, uma ira santa tem se levantado dentro de mim. Nós não podemos viver um evangelho teórico, irmãos. Aleluia. Não podemos. Não podemos viver um evangelho só de informação, mas sem a manifestação do Espírito, dos dons, de cura, de sinais, de prodígios, dos frutos do Espírito. Aleluia. Não podemos viver nas brasas de avivamentos passados, irmãos. Oh, aleluia. É diferente. É diferente quando você chega aqui, escuta uma palavra, e isso é apenas informação, isso é apenas um conhecimento que entra. E deixa eu te dizer uma frase que eu ouvi: conhecimento adquirido, mas que não é posto em prática, é pretexto para soberba. Olha que interessante. É diferente quando isso é apenas uma informação, mas quando isso se torna rema dentro de você, palavra revelada, meu irmão. Alguns sabem disso, outros vão ficar com a cara de paisagem. Mas quando você se apega a um versículo, a uma palavra, e isso começa a queimar dentro de você, e isso vira rema, você coloca para fora, em uma confissão, em uma mudança de atitude, isso é o Evangelho. Não se engane, irmãos, o Evangelho não é uma palestra de autoajuda. Eu não estou aqui para fazer uma palestra de autoajuda. Não estou aqui para fazer um coach gospel. Não, Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos os homens. Deus me livre de me apoiar no meu próprio entendimento.
Deus me livre de estar naquela condição de falar palavras persuasivas ou de sabedoria humana. Mas qual é a coisa certa? Demonstrações de Espírito e de poder. Irmão, se você está no GIS, se você está lá no Eu Me Importo fazendo a recepção, se você está aqui no louvor, onde você estiver servindo, lembre, não é pela força do seu braço. Aleluia. Oh, aleluia. Diga comigo mais uma vez, não precisa nem gritar, mas num tom de convicção, diga: Espírito Santo, esse culto é seu. Aleluia. Abre comigo em 2 Coríntios 3:7. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu te pergunto, irmãos, o que de fato diferencia o evangelho genuíno de uma palestra de autoajuda? Pelo amor de Deus, nada contra autoajuda, nada contra o coach, etc. Mas eu quero que você entenda isso. O que diferencia o evangelho de uma palestra de autoajuda? O que diferencia, né? O que torna esse ajuntamento que estamos aqui hoje realmente sobrenatural? Ou seja, além daquilo que é natural, além daquilo que é comum. O que torna um ser humano habilitado, capacitado para vivenciar e experimentar os poderes do mundo vindouro? O que é, gente? 2 Coríntios 3:7. Esse texto é um texto que sempre me chamou muita atenção e eu tinha para mim como um dos meus favoritos, até hoje eu tenho. Mas eu confesso a você que eu lia ele e interpretava de uma forma errada. Quem nunca, né? Gostou de um texto, achou bacana, mas não entendia exatamente o que estava escrito ali. E olha o que esse versículo fala. Vou começar a ler do verso 6. Do verso 7 mesmo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto que os filhos de Israel não podiam fitar a face de Moisés por causa da glória em seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, em muito maior proporção de glória será o ministério da justiça. Porque quanto na verdade o que outrora foi glorificado, hoje já não resplandece diante da atual e sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória, mas muito maior glória tem o que é permanente. Aleluia. Vamos lá, vamos destrinchar esse texto. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele começa o texto falando: olha, se o ministério da morte, lembra das letras em pedras, os 10 mandamentos, amém? A lei de Moisés. Ministério da morte, um ministério que não tem capacidade de produzir vida. Ele está falando de que, gente? Antiga aliança, amém? Antigo Testamento, ministério da morte, as letras em pedras. E ele diz: olha, se na antiga aliança, antes de Jesus, tempo de Moisés, dos profetas, se na antiga aliança, o ministério da morte, onde o homem estava espiritualmente caído, afastado de Deus pelo pecado, se naquele ministério, ainda assim, ele foi revestido de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poder sequer olhar para a face de Moisés, por causa da glória em seu rosto. Ele dá esse parâmetro. Se lá na antiga aliança foi glorioso, ao ponto do rosto de Moisés brilhar, verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? O ministério da nova aliança. Ele está fazendo um paralelo, antiga e nova aliança. Mas o que me pegava nesse texto era justamente o exemplo do parâmetro de Moisés. Ele fala: olha, na antiga aliança foi revestido de glória, ao ponto, e ele traz uma referência. Os filhos de Israel não podiam fitar os olhos em Moisés por causa da glória em seu rosto. Se a gente voltar lá para o contexto de Êxodo, né, naquela trajetória do povo junto com Moisés no deserto, a gente vai ver que é interessante que quando Moisés subia naquele monte para falar com Deus, para receber instruções, muitas vezes ele retornava dali e a Bíblia conta cenários onde o rosto dele vinha brilhando a glória do Senhor. Deus, diga comigo, uau!
Para mim essa era a minha reação. Uau! O cara teve intimidade com Deus, ficou lá não sei quantos dias na presença de Deus, e ele sai daquele monte brilhando. Eu não sei se ele saía de noite, mas se saísse, ele era o próprio farol do caminho dele. Irmãos, eu olhava para esse texto e pensava, meu Deus, na antiga aliança, no ministério da morte, o rosto de Moisés brilhava enquanto ele estava com Deus. Agora, imagina nós, numa aliança superior. Eu ficava viajando. Rapaz, quando eu for no meu quarto de oração, ter comunhão com Deus, eu vou sair dali não só com o rosto, mas o corpo todo brilhando. Vou ser um farol ambulante. Não diga aleluia ainda. Segura aí um pouquinho. Era assim que eu pensava. Era assim que eu me animava com esse versículo. Porque em seguida o apóstolo Paulo fala, olha, na antiga aliança foi assim. E como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Depois ele fala em muito maior proporção de glória. Ou seja, é um negócio muito maior do que isso aqui do rosto brilhando. Mas tem um detalhe, irmãos, e eu entendi depois. A glória que brilhava no rosto de Moisés era desvanecente, transitória. Sabe onde é que está o segredo? Olha na continuação. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, em muito maior proporção de glória será o ministério da justiça. A nova aliança que tem o poder de nos justificar pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, hoje já não resplandece diante da atual e sobreexcelente glória. Verso 11. Porque se o que se desvanecia, aquele brilho no rosto de Moisés, ele acabava, ele era limitado, ele ia diminuindo. Verso 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos com muita ousadia no falar. Verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face. Gente, quando aquele rosto de Moisés ia acabando o brilho, ele colocava um véu para que os israelitas, aquele povo, não visse que o brilho estava se acabando, que a glória estava sendo desvanecida ali. Mas o apóstolo Paulo diz, não somos como Moisés que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não atentassem para aquilo que se desvanecia. Pula para o verso 17. Mas o Espírito do Senhor, o Espírito, meu Deus do céu, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Olha a chave aqui. E todos nós, diga comigo, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como que pelo Senhor, o Espírito. Como assim, João? A glória no rosto de Moisés era desvanecente, transitória, se acabava. Esse era o padrão da antiga aliança. Às vezes a gente coloca muita expectativa naquilo que é externo, nos sinais, no prodígio, na maravilha. Isso é maravilhoso, eu creio nessas coisas. Mas isso não tem o poder de alterar a essência de alguém. Você está comigo? Você vai concordar comigo, quem sabe da história daquele povo que foi levado do Egito, para a terra prometida? Irmãos, nunca se viu um povo que viu tanto sinal, tanto prodígio, tanto milagre. Era um mar se abrindo, era comida, maná caindo do céu, era Moisés batendo numa pedra e jorrando água, as pragas do Egito, tudo isso eles presenciaram. Mas esses sinais alteraram a essência daquele povo? Não. Pense num povo murmurador. Pense num povo, como o povo diz aí, pescoço de galinha, que chama. É pescoço de galinha? Carne de pescoço. Pescoço de galinha é carne de pescoço, dá no mesmo, Carne de pescoço, gente, que a gente tem que matar na unha, como a gente diz por aqui. Murmurando. Viu sinais, viu o prodígio, mas dizia, Moisés, tu trouxe a gente aqui para o deserto, para a gente morrer aqui, era melhor ter ficado no Egito. Ô povinho ruim, misericórdia. Aleluia. A novidade, irmãos, da nova aliança, não é algo que acontece por fora, é algo que acontece por dentro.
Porque não somos como Moisés, que tinha que botar um véu sobre o rosto por causa de uma glória desvanecente. Contudo, com o rosto desvendado, todos nós com o rosto desvendado, contemplamos como que por um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Ou seja, é de degrau em degrau. Não é uma glória transitória, desvanecente, é sempre para mais. De glória em glória, a sua própria imagem, através do Espírito. Aleluia. Você não entendeu ainda? Irmãos, a vereda do justo é como a luz da aurora, brilha a cada dia mais até ser dia perfeito. É de glória em glória. A gente tem falado muito sobre a obra redentora de Jesus Cristo, né? A morte e a ressurreição, porque de fato, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nada disso faz sentido sem Jesus. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu já falei aqui para vocês, o maior milagre do mundo, qual é, gente? Não foi Moisés abrir o mar vermelho, não foi Elias fazer descer fogo do céu. É um homem que está lá, condenado, preso pelo pecado, miserável. Mas de repente ele crê com seu coração e confessa com a sua boca: Senhor Jesus, eu me arrependo, eu entrego a minha vida. No mesmo instante ele é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Vamos ver isso com muita frequência no Avanço JVV. Não sei você, mas eu estou com expectativa, meu irmão. O maior milagre do mundo, porque a novidade da nova aliança não é algo que acontece por fora, mas algo que acontece por dentro. Por isso, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Oh, aleluia! Mas não parou aí não. Você se torna uma nova criatura, um filho de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz. Nosso versículo base, Colossenses 1:26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Aleluia. Agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A novidade da nova aliança é Cristo em vós. Por isso somos transformados de glória em glória. Porque após esse maior milagre do mundo, do camarada que está numa condição de pecado, ele aceitando Jesus e sendo salvo, transportado para o reino do Filho do seu amor, nesse momento, Deus vai fazer habitação dentro dele. Porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Irmãos, olhe para mim bem direto aqui no meu olho. Você hospeda Deus dentro de você. A presença do Espírito Santo. É por isso que, como não será de maior glória? Por que, irmãos? Porque na antiga aliança era apenas sobre. Aqueles homens eram ungidos, andavam, através de uma inspiração do Espírito, mas era apenas sobre eles. Aleluia. Mas olha o que diz, lá em João capítulo 14. Se você quiser, abre comigo lá bem rapidinho. João 14. Olha o que a Bíblia vai dizer. Nesse contexto aqui, Jesus estava dando as últimas instruções aos discípulos. E ele vai dizer: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Consolador significa, irmãos, da palavra grega Paracletos, que significa chamado para estar ao lado de alguém, convocado para ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa do outro, um intercessor, um conselheiro, um ajudador. E eu rogarei ao Pai, Ele enviará
o Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós, diga eu, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não mais somente sobre, mas em. E é por isso que Cristo em vós, através da presença do Espírito Santo, a esperança da glória. Para anunciar, discipular, ensinar. Aleluia! Glória a Deus. Diga comigo, eu sou o caso do Espírito Santo. Irmãos, eu não sei se você entende a dimensão disso, mas eu acho interessante esse texto de Lucas 7, 28, não precisa abrir. Eu não entendia isso até vi a revelação, né? Quando Jesus, ele falando acerca de João Batista. Quem lembra de João Batista? Amém? A voz que clama no deserto. Jesus disse, e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Mas eu quero chamar a atenção nesse primeiro momento para essa primeira parte. Ninguém até aquele momento, Jesus falando, Filho de Deus, ninguém dos nascidos de mulher é maior do que João. Olha que interessante. Mas irmão, se a gente olhar para a história de João Batista, não tem nenhum sinal, não tem nenhum grande milagre que a gente pode ver e dizer, oh meu Deus, como João era usado, inspirado. Tudo que a gente vê é um homem estranho que comia gafanhotos, que se vestia de forma diferente e que chamava os outros de raça de víboras, de pecadores e pregava o arrependimento. Talvez a um olhar mais nu, mais cru, essa seja a análise que a gente possa fazer. Porque Moisés, tantos milagres, tantos sinais, Elias, Davi, mas Jesus disse, nenhum nascido de mulher até hoje é maior do que João Batista. Lucas capítulo 1, verso 15. Esse texto está falando de João Batista. Vamos descobrir o porquê João Batista era tão especial assim. Por quê? Pois ele será grande diante do Senhor, falando de João Batista. Não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Você consegue imaginar isso? O baby João Batista cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Ei, João Batista era um pequeno spoiler do ministério da Nova Aliança. De alguém que hospeda a presença dentro dele. Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, nós temos que ter dimensão do potencial dessa presença em nós. E quando eu falo presença, pelo amor de Deus, o Espírito Santo não é um mover, não é um sopro, não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa, a presença de Deus, como um conselheiro, um ajudador, um paracletos. Alguém que vai te conduzir, vai te aconselhar, um amigo, irmãos. Aleluia. O mundo não conhece, mas vós, diga comigo, eu conheço. Mais forte, eu conheço, porque habita em mim. É interessante na antiga aliança, a presença de Deus estava naquele contexto dentro da arca da aliança. Uma arca de ouro bonitona, e aquilo ali, né, tinha a presença de Deus ali no meio daquela arca. Os sacerdotes somente acessavam aquilo ali. E é interessante que essa arca passou em alguns lugares. Ela ficou alguns anos numa casa de um cidadão lá. Aparentemente nada aconteceu, ele não honrava aquela presença. Mas é interessante que em dado momento essa arca ela vai para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Bom nome para você colocar no seu futuro filho. O meu vai ser Nilson Obed-Edom, já defini aqui. Obed-Edom hospedou aquela arca na casa dele. Mas a abordagem de Obed-Edom com aquela arca era diferente, era uma reverência, era um zelo, um cuidado. Irmãos, com apenas 3 meses com aquela arca na casa de Obed-Edom, ele começou a ser abençoado, ele começou a prosperar, ao ponto das pessoas olharem e dizer: ei, o que é que está acontecendo com Obed-Edom e a família dele? Havia a presença através da arca da aliança na casa dele. Mas deixa eu te dizer, essa presença não está mais numa arca de ouro.
Essa presença está dentro de você. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Eu sei que é um texto da Antiga Aliança, mas é interessante, irmãos, como ele traz, né, uma conotação interessante sobre a atuação do Espírito Santo na vida de alguém. Mas antes, você pode abrir em 1 Samuel, eu vou também ler Atos capítulo 2, para a gente seguir esse raciocínio. Deus, né, Jesus na verdade promete um consolador. Ele diz em outro texto: não vos deixarei órfãos, enviarei um que é semelhante a mim. E ele começa a prometer isso para os discípulos, e ele diz: olha, não se ausente de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E isso acontece no capítulo 2 de Atos, onde a Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, quando de repente, diga comigo, de repente. Eu estou com expectativa de repente de Deus nessa noite, amém? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram sobre eles línguas como que de fogo. E pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Ficaram em Jerusalém mediante uma palavra de Jesus, esperando, aguardando uma promessa que talvez eles nem sabiam exatamente como ia ser. Tudo que eles sabiam era: fica em Jerusalém, vai vir um consolador, um que é semelhante a mim. Eu acho que eu imagino eles esperando alguém bater na porta e dizer: olha só, eu sou o consolador. Mas de repente, um som como de um vento impetuoso encheu aquela casa. Irmãos, foi repartido sobre cada um deles. Não sei se você consegue imaginar essa cena, mas eles começaram a ser cheios do Espírito Santo, batizados naquela presença, e começaram a falar em outras línguas. Oh, aleluia. E a Bíblia diz mais na frente que quem olhava para aquilo achava que eles estavam bêbados. Oh, irmão, dentro do mover do Espírito, talvez, só talvez, você pareça um bêbado. Aleluia. Como é que um bêbado fica? Meu irmão, ele fica embriagado com aquilo que ele está consumindo. Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É assim que nós nos enchemos do Espírito. E não estranhe se você ficar meio bêbado. Aleluia. 1 Samuel, vamos lá. Eu sei que tem muita gente aqui que não é batizado no Espírito Santo. E eu quero que você considere essa noite como uma oportunidade. Eu não vou impor as mãos sobre você, mas daqui para o final do culto vai ter uma oportunidade. E eu creio no Espírito Santo descendo sobre a tua vida nesse momento. Você sendo batizado de forma espontânea aí onde você está. Mas isso exige um passo de fé. Irmãos, Pedro é interessante. Ele era um homem vacilante, bipolar, traíra. Pedro foi o cara que disse: Jesus, deixa eu ir até você. Quando ele saiu do barco, começou a andar, faltou fé, afundou. Pedro foi o camarada que, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, ele disse: não, Jesus, você não pode lavar o meu pé não, você é o meu Senhor, não lava o meu pé não. E aí Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro, exagerado: pois Senhor, lava o meu corpo inteiro. Tem que ter paciência com o irmão Pedro, viu? Misericórdia. O irmão Pedro também, né, Pedro? Tá brincando. Pedro era exagerado. João, ele falou certa vez: Jesus, tu és o Filho, tu és o Messias. E Jesus disse: nem carne nem sangue te revelou, você falou pelo Espírito. Olha só ele sendo inspirado. Aí pouco tempo depois ele disse: Jesus, você não vai morrer não vou deixar não. E Jesus: para trás de mim, Satanás. Emprestou a boca para o diabo de repente. Era esse cara vacilante. Mas é interessante, irmãos, após esse texto de Atos capítulo 2, esse homem bipolar, vacilante, exagerado, traíra, de repente ele se levanta naquele contexto em ousadia e disse: ei, isso aqui que vocês veem não é bebida, eles não estão bêbados, mas isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel: vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. E ele começa a pregar, irmãos, e 3.000 pessoas são salvas naquele momento.
3.000 pessoas, irmãos. Se imagina isso aqui lotado, de estar abarrotado, e Pedro ministrando sem microfone. Como é que foi isso? 3.000 se chegaram até Jesus naquele dia. Diga comigo, avivamento. Irmãos, vai acontecer um avivamento em Soledade, São Vicente e Oliveiras. Oh, aleluia. Amém. Antes desse batismo no Espírito, Pedro era um. Depois ele era totalmente diferente. É interessante, tem um outro texto que diz que as pessoas olhavam para os apóstolos, olhavam para Pedro e diziam: não eram esses os pescadores? Como é que eles falam com tanta ousadia, com tanta intrepidez, com tanta eloquência? Aleluia. Cria expectativa. 1 Samuel 10:6. Esse texto me mostra, irmãos, a dupla atuação do Espírito Santo na vida de alguém. E sabe, eu sei que é um texto da Velha Aliança, mas a gente vai olhar ele com a ótica do Novo Testamento. A Bíblia diz, quando Samuel foi ungir Saul, ele diz: você vai até lugar, você vai encontrar alguns profetas. E aí entra no verso aqui do verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás. Diga comigo, profetizar. Profetizar, irmãos, diz respeito a algo externo, a um poder, a uma inspiração. Diga comigo, algo que acontece por fora. Profetizarás com eles, e tu serás transformado em outro homem. Diga comigo, uma transformação interna. Amém? Profetizar, inspiração, algo que acontece por fora, mas também uma transformação. Claro que nesse contexto de Velha Aliança era limitado, até porque o Espírito Santo não podia habitar naqueles homens impuros. O mistério foi revelado tempos depois, que era Jesus nos justificando pela graça, pela fé, e nos tornando aptos para receber essa presença. Não porque a gente é bom, mas porque foi pela graça. Amém? Mas sabe, irmãos, pega isso. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás, algo que acontece por fora. E tu serás transformado em outro homem, algo que acontece por dentro. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Aleluia, a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, a partir do verso 6 eu não vou abrir, sobre os dons do Espírito. O irmão Juan liberou para a gente, falando sobre o Espírito de profecia, palavras de conhecimento, sabedoria, dons do Espírito, operação de milagres, dons de curar, discernimento de Espíritos. Irmão, eu sei que eu percebo no olhar de vocês que você talvez não entenda o que é isso, mas está aberto uma estação onde nós vamos mergulhar na realidade de que o Espírito Santo quer se mover em nosso meio. Aleluia. E o seu dever de casa, meu irmão, é nessa semana ler 1 Coríntios 12, 13 vai falar de fruto do Espírito do amor e 14. Para que no avanço JVV você venha pingando expectativa para fluir nos dons do Espírito. Dons. Sabe, irmãos, algumas coisas só vão ser destravadas através da operação dos dons do Espírito. E o Espírito Santo, não se engane, irmão, ele se move como ele quer, aonde ele quer, com quem ele quer, na hora que ele quer. Ele reparte a cada um, mas existe uma posição que cabe a nós: buscai com zelo os dons espirituais. Está escrito lá. Aleluia. Irmãos, eu não sei você, mas eu percebo uma ausência, né, dessa manifestação dos dons, uma frequência um pouco rara. E eu não acredito que isso é porque o Espírito Santo não quer se mover, não. Pelo contrário, eu realmente acredito que em toda oportunidade o Espírito Santo quer se mover, quer nos alcançar com dons. A pergunta é: estamos buscando com zelo os dons espirituais? Estamos dando liberdade? Estamos nos colocando num lugar de sensibilidade para ser inspirado para isso? Paulo foi alcançado através disso. Quando ele tem aquela visão de Jesus e ele fica sem ver, ele vai para um determinado lugar. E o Espírito de Deus, ele fala a um homem chamado Ananias: ei! Irmãos, não precisa ser somente aqui dentro não, na tua casa. O Espírito Santo dizendo: ei, vai para a rua chamada direita, vai ter um homem assim, assim, assim. Prega a minha palavra para ele, ora por ele.
eu realmente acredito que os maiores testemunhos vão acontecer nesse âmbito do secreto. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Nós somos uma igreja pentecostal. Oh, aleluia! A Bíblia diz: não apagueis o fogo do Espírito. Aleluia! Eu quero te dar carta branca. Você que é profeta, você que não é, mas que em algum momento se sentia inspirado pelo dom, pela inspiração. Quinta-feira a gente experimentou um pouco disso. Cadê o irmão Ian? Está por aí? O irmão ali, Ian. Glória a Deus. Ele foi inspirado para dar uma palavra. Ele disse: João, eu quero dar uma palavra. Talvez nem sempre eu vá dizer, venha, dê agora em público, ou talvez seja para outro momento. Mas eu chamei ele trouxe uma palavra inspirada, que abriu os corações para receber o que estava proposto naquele ambiente. Eu me importo. Cadê o eu me importo? Levanta a mão. Cadê, meu Deus, eu me importo? Ali. Se prepare lá na frente, na recepção. Não é só dizer a paz, tudo bem, seja bem-vindo. Isso é maravilhoso, mas fica sensível. Porque pode ser uma pessoa que passe ali, você olha no olho, o Espírito Santo te traga uma palavra de conhecimento, de sabedoria, um discernimento para você trazer para aquela pessoa. Ao giz, irmãos, suba nesse altar e profetiza, libera. Se vier a inspiração de falar outras línguas e interpretar, faça. Eu não quero, irmãos, vocês com medo de se mover e ser julgado de alguma forma, pelo amor de Deus. Como o irmão Reagan falava, é melhor fogo selvagem do que fogo nenhum. E a gente é de casa, se for preciso poldar, trazer um equilíbrio, a gente vai fazer. Mas se mova, meu irmão. Flua. Oh, aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Um desejo ardente pelos dons brotando nos corações. Você pode estar olhando para mim e dizer: João, isso é muito estranho, eu não quero isso. É você mesmo. Porque Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. Aleluia. William Seymour, o grande condutor do avivamento da Rua Azusa. Um homem negro numa sociedade de racismo. Um homem cego de um olho, semi-analfabeto. Mas porque havia um coração sincero e contrito. Esse homem, dentro desse contexto, foi conduzido a promover um avivamento que até hoje nos impacta, meu irmão. Aleluia. Deus é especialista em pegar aqueles que não são para confundir os que acham que são. Se prepare, irmão, para se mover. Uma das atuações do Espírito Santo: dons, poder, manifestação. Qual é a outra? Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essa transformação interior acontece através da presença do Espírito. Mas como? Pelos frutos do Espírito, pelo fruto do Espírito. Amém? Amém? Aleluia. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, eu não meço a sua espiritualidade pelo quanto você ora em línguas e dá glória a Deus alto aqui, mas a tua espiritualidade é medida pelo quanto você anda em amor. Havendo língua cessarão, havendo ciência passará, mas o amor jamais acaba. Oh, aleluia. Eu ousaria dizer que o maior agente de transformação desse grande avivamento que nós vamos vivenciar e já estamos dentro dele, não vai ser os dons, vai ser o amor. Um avivamento de dentro para fora. Aleluia. Sendo transformados de glória em glória. A.W. Tozer, o irmão Ravi falou sobre isso na quinta-feira. Ele tem uma frase interessante, olha o que ele diz: se o Espírito Santo fosse retirado do nosso meio, 95% dos cristãos nem perceberiam. Diga comigo, é forte. Aleluia.
Irmãos, sem o Espírito Santo, sem os dons, sem essa presença, o Evangelho não passa de um conto de fadas. Esse ajuntamento aqui não passa de um ajuntamento social. É o elemento do Espírito Santo que torna isso aqui muito mais do que uma palestra de autoajuda, muito mais do que um coach gospel. Isso aqui é o Evangelho, é poder de Deus, é manifestação do mover do Espírito para alterar a eternidade de pessoas. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas irmãos, Deus trouxe uma nota para mim, o Espírito Santo trouxe uma nota para mim nesse dia, nessa noite. A Bíblia fala em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses fala, não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias. Irmãos, é interessante como o Espírito Santo é como se fosse um xodó. Vocês entendem o que é xodó? Né? Alguém, né, querido. Certo momento a Bíblia fala que, né, a blasfêmia contra Jesus, a blasfêmia contra Deus, isso é até perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Olha só que coisa forte, irmãos. Essa presença, o Espírito Santo, isso é muito precioso. E o que eu percebo, gente, é que nós não temos a plena consciência da presença que nós carregamos, porque um homem que hospeda Deus dentro dele não pode ser normal. Eu estava lembrando, e eu vou encerrar com isso, nos adolescentes eu era líder do teatro e a gente ia ter um acampamento e o tema pegava o Espírito Santo, falava sobre isso. E eu pensei, poxa vida, vamos lá, vou vou escrever uma peça para falar sobre o Espírito Santo. E quando eu sentei para fazer aquilo, eu comecei a esboçar uma oração, pedindo inspiração. E o Espírito Santo falou no meu coração, como você vai falar de alguém que você não conhece? De vez em quando ele dá aqui bem no vazio, né, gente? Como você vai falar de alguém que você não conhece? Aleluia. É interessante, irmãos, como eu me coloco nesse bolo, né? Quem aqui já se sentiu mais confortável ou ousado para fazer uma coisa errada porque ninguém estava vendo? Levanta a mão. Seja sincero. Em algum momento da sua vida ninguém está vendo, então eu vou fazer. Por quê? Interessante isso, né? Eu estava vendo, né, faz um tempo uma dinâmica, na verdade um experimento de psicologia com crianças, e eles trouxeram crianças para um experimento, e era o seguinte, eles entravam com a criança numa sala e diziam, ó, tem um balde ali, tem uma bolinha aqui, você tem que jogar essa bolinha dessa distância dentro do balde, se você acertar, você ganha um chocolate. Só que o adulto saía da sala, deixava a criança sozinha. E o que aconteceu com quase 100% das crianças? Pegava a bolinha, mirava, jogava. Errava, porque era longe. E aí eles olhavam para um lado, olhavam para o outro, ia lá na bolinha, pegava bem de pertinho e colocava dentro. Voltava e pegava o chocolate. Mas aí eles fizeram com outro grupo de crianças e disseram, ó, você vai fazer isso aqui, pegar a bolinha, jogar no balde, mas, tá vendo esse banquinho? Aqui está sentada a princesa Sofia, ela está te vigiando. E o adulto saía. Irmãos, impressionante, a criança pegava, jogava, errava. Aí olhava para o banquinho, olhava para a bola, olhava para o banquinho, olhava para a bola. E saía, triste, mas sem o prêmio, né? Aleluia. Irmãos, quando a gente se sente confortável ou ousado para fazer algo errado só porque ninguém está vendo, isso é um sintoma que estamos desprezando a presença que nós carregamos. Porque até aquela criança que não vê a princesa Sofia, ela olhava e subia um temor, tem alguém me vendo. Antes de falar desse assunto, a gente vinha falando de santidade, e não é por acaso, irmãos. Precisamos estar nesse lugar de santidade, para que de fato o mover do Espírito possa fluir de forma livre nesse ambiente. Livre no G6. Oh, aleluia, que visão linda. Irmãos, vamos viver um verdadeiro avivamento do domiciliar.
Eu creio em mover do Espírito também dentro do GC, irmão. Depois você vai ver mais detalhes sobre o GC. Mais de 180 pessoas, quase 17 visitantes, não foi? Que coisa linda. É só o começo. E chegou o tempo do mover do Espírito invadir não só o grande grupo, mas também os pequenos grupos. Fica de pé nesse momento. Queria que Suane viesse aqui, se colocasse ali com os meninos para a gente cantar uma música. Irmãos, vai acontecer uma coisa meio diferente agora. Já faz um tempo que eu venho orando sobre algumas coisas e sempre essa música sobe muito forte no meu coração, e essa música ela só tem em inglês. Mas eu pedi para o pessoal da comunicação colocar a tradução. E eu quero, irmãos, que enquanto essa música seja cantada aqui, você entenda a letra. Eu vou falar um pouquinho dessa letra enquanto Suane canta. Mas eu quero que nesse momento, irmãos, haja um temor santo no nosso coração pela presença do Espírito. Para que a gente possa inaugurar essa estação de se mover nos dons, de se mover naquilo que o Espírito quer para esses últimos dias. Mas antes disso precisa reavivar o temor, reavivar a chama, reavivar talvez um arrependimento. Irmãos, quando você acorda, você dá prioridade ao Espírito Santo ou ao seu celular? Eu acordava, era toda vez celular, Instagram, o que é que eu vou fazer hoje? E há um tempo atrás Deus disse, não pode ser assim. A primeira hora do meu dia é com Ele, com o Espírito Santo. Como eu posso comer 3 refeições diárias e alimentar meu corpo natural e dar uma refeição fria num sábado à noite para o Espírito Santo? Vamos cantar essa música. E você vai se quebrantar nessa noite, irmãos. Eu não sei o que o Espírito Santo vai te mover a fazer, se é se ajoelhar, se é chorar. Eu lembro um dia quando eu, movido pelo Espírito, sabe o que eu fiz? Nada, eu fiquei anestesiado na cadeira chorando. Não sei se você vai rir, vai chorar, vai correr, vai gritar, mas flua com aquilo que subir no teu coração. Oh, aleluia, vamos lá, vamos cantar essa música. Ei, aleluia. Você é lindo, além do que é possível descrever. Oh, maravilhoso demais para que possa expressar. Oh, aleluia. Muito maravilhoso para a compreensão. Como nada que eu já tenha visto ou ouvido. Quem pode entender a sabedoria infinita do Senhor? Quem pode sondar a profundidade do seu amor? Oh, aleluia. Além de qualquer descrição. Majestade entronizada. Permaneço em adoração a Ti. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand.
versões dessa música. O ministro que está conduzindo, ele fala algumas coisas e eu anotei, eu traduzi e trouxe aqui. Preste atenção. Quem pode compreender tamanha misericórdia? Certamente não merecíamos e por vezes, diariamente te esquecemos. Mas, diariamente você nos perdoa e tem paciência conosco. Todos os dias está cuidando de nós. Você nos conhece tão bem, nos conhece melhor do que nós mesmos. E quando nós esquecemos de Ti, mesmo assim, você nunca esquece de nós. Quando caminhamos para longe, você vem à nossa procura. Você nos diz todos os dias que você é um Deus de amor. Deus Todo-Poderoso, quem nós somos diante de Ti, Senhor? Como Davi disse, quem é o homem para que te lembres dele? Quem é o homem para que o visites? Mesmo quando pecamos e falhamos, você continua sendo fiel. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado pelo sangue que você derramou por nós e continua disponível para nos limpar de todo pecado. Nós te engrandecemos pela tua misericórdia. Quem, senão Jesus, pode dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei? Qual outro homem pode dizer isso? Qual filósofo? Qual profeta pode dizer essas palavras? Ninguém, exceto você, porque você é tão precioso, misericordioso. Nós não merecíamos, nenhum de nós. Mesmo assim você nos amou e por isso te damos louvores. Hoje te agradecemos por cada momento em que você tocou as nossas vidas. Quantas vezes, Senhor, nós te ignoramos, mas você nunca nos ignora. Quantas vezes nós te machucamos, mas você nem mesmo sequer uma vez nos machucou. Você é paciente, é bondoso. Ah, essa misericórdia, preciosa misericórdia. Pense sobre todas as vezes que Ele te amou. Pense sobre todas as vezes que Ele tocou a sua vida, mesmo sem você merecer. Pense nas vezes que você se esqueceu dEle, mas dentro do seu coração Ele ainda dizia: eu ainda estou aqui. E eu me pergunto, como Ele pode nos amar assim? Como podemos merecer esse amor? Porque Ele nos ama assim, porque Ele tem cuidado de nós. O que tem em nós que chama a sua atenção, não somos nada além de pó. Porque Ele iria se importar conosco. Aí vem a música. Você é lindo além de qualquer descrição. Tão maravilhoso para que eu possa expressar em palavras. Tudo que eu possa dizer não é suficiente para descrever. Tudo que eu possa pregar pelo resto da minha vida não é suficiente para te descrever. Ainda que todos os pregadores da terra preguem ao longo dos séculos, ainda assim não seria suficiente para te descrever. Quem realmente pode descrever o Senhor? Pode um pintor te descrever? Pode um filósofo te descrever? Pode os melhores pregadores da terra te descrever? Não, ninguém pode, porque Ele é beyond description, além de qualquer descrição, maravilhoso demais para ser expresso em palavras. Quem pode sondar a profundidade do seu amor? Vamos tentar cantar esse refrão junto? I stand in awe of you. Eu permaneço em adoração a Ti. Vamos lá, de novo. I stand in awe of you. Oh, fica pronto, irmão. O Espírito Santo nesse momento está tocando os corações. Existe algo que só o Espírito Santo pode tratar aí dentro de você, que eu não posso fazer. Se você é batizado no Espírito Santo, onde você está, começa a orar em outras línguas.
Ora em línguas, ora em línguas. Eu quero que você, todo mundo aqui na verdade, levanta as tuas mãos. Por favor, faça isso, levante as mãos. Se você não é batizado no Espírito Santo, você não vai precisar vir aqui na frente. Eu creio em nome de Jesus, assim como foi na casa de Cornélio, que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Existe uma atmosfera favorável. Eu não estou falando de um protocolo, de uma religiosidade. Ei, dá esse passo de fé. Começa a colocar para fora. Talvez sua mente natural não entenda. Ei, ei, seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Oh, irmão, não saia daqui sem obter esse acesso santo, porque isso é para você. Se você é nascido de novo, isso está disponível. Isso vai mudar o teu nível de ousadia. Abre a tua boca e começa a colocar para fora essas sílabas, essas palavras estranhas que brotam do teu interior. Em Atos 2, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Isso não é para alguns. Todos foram cheios. Ei, seja cheio em nome de Jesus. Começa a orar em outras línguas mais alto. Oh, yes. Aleluia. Pai, como está escrito lá em Atos capítulo 4, onde aqueles discípulos se reuniram e pediram ousadia para pregar o Evangelho, para anunciar o Teu nome. Eu oro em nome de Jesus por ousadia sobre a vida desses jovens, sobre a minha vida, para pregar o Evangelho, para anunciar a Tua palavra. Tua palavra diz: onde colocarmos as mãos, vai prosperar. Onde colocarmos os pés, vamos possuir. Eu declaro que quando chegarmos à Soledade, São Vicente e Olivedos, aquele lugar será impactado por uma presença santa. Se encha, irmão, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Oh, Deus poderoso, majestoso, misericordioso, engrandece. Salmos devem fluir de dentro de você. Ei, aleluia. Aleluia. Quero que todo mundo que já fez a inscrição para o avanço, ou deseja ir para o avanço, vem aqui na frente, faz uma fila bem grande, muito rápido, muito rápido. Vem rápido, líderes, pilares, quem vai para o avanço, quem está inscrito, quem vai se inscrever, muito rápido, muito rápido. Existe uma liberação nessa noite, desde o início dessa palavra. Não sei porque minha mão está tremendo, está pegando fogo aqui dentro, e eu sei que existe uma unção para ser liberada. Eu sei que os diáconos não vai dar conta, então se você for cair, se prepare para cair de um jeito que você não se machuque. Oh, aleluia, mas existe algo para ser liberado. Pode fazer a fila aqui até a pontinha lá. Pode cantar essa música, pode permanecer. Aleluia, ore em outras línguas. Se coloca diante do Senhor. E você que não vai, irmão, você deveria ir. Mas estende tuas mãos para esse povo aqui e ora por eles. Vocês vão se ver durante esse avanço fazendo coisas que vocês não imaginavam. Eu quero que você esteja aberto e sensível para a inspiração, para o fluir dos dons do Espírito nesse tempo. Existe uma liberação nessa noite. Eu vou apenas tocar você, não vou falar nada, mas existe uma unção, existe algo da parte do Espírito. A Bíblia fala de imposição de mãos para avivar o dom, e é isso que vai acontecer nessa noite. Oh,
Ei, maná, sodorocombra, babás. Pai, eu oro por ousadia, uma liberação, uma nova unção na vida dos meus irmãos, se vendo, fazendo coisas que eles nem imaginavam, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra inspirada na boca, em nome de Jesus, os dons, a imposição das mãos para curar enfermos, em nome de Jesus. Oh, uma nova unção, uma nova unção em nome de Jesus, uma nova unção em nome de Jesus, uma nova unção em nome de Jesus, uma nova unção, uma nova unção em nome de Jesus, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção em nome de Jesus, uma nova unção, uma nova unção, oh, uma nova unção. Os dons, o poder, o sobrenatural se manifestando. Uma nova unção em nome de Jesus. Uma nova unção em nome de Jesus. Uma nova unção. Dons do Espírito. Sensibilidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Yes. Botando para fora o que está dentro. Em nome de Jesus, uma nova unção, uma unção fresca, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, receba daquilo que está disponível em nome de Jesus. Uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção, em nome de Jesus. Ei, ei. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, gente. Aleluia. Eu creio, irmãos, e a partir de hoje nós vamos entrar num nível maior de profundidade no Espírito Santo. Olha para mim, acabou o tempo de superficialidade na tua vida. Na superfície você pisa, você é conduzido pelas tuas pernas, mas na profundeza você é levado pela correnteza. E é esse lugar que Deus tem preparado para nós. Amém? Se você está aqui, você ouviu essa palavra. Talvez você pensou que povo doido. O Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós, poder real. Mas irmãos, se você está aqui essa noite e eu falei sobre Jesus, eu falei sobre a obra de Cristo. Quem estiver já sentado em pé, feche os teus olhos onde você está, todo mundo de olho fechado. Mas se você está aqui, você quer dizer sim para Jesus, não para uma religião, não para uma igreja, uma placa de igreja, não, meu irmão, para uma nova vida em Cristo Jesus, sendo transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se alguém deseja, levanta a mão que eu quero orar por você. Tem alguém? Levanta a tua mão onde você está. Levanta a mão, acena assim para mim. Tem alguém? Essa é a tua oportunidade. Aleluia. Aleluia, amém. Oh, aleluia, glória a Deus.